Olá, turma, tudo bem? E aí, como vocês estão? Bora lá para mais um dia da nossa leitura, né? Mais um dia que o Senhor tem preparado para nós e isso é muito bom. Hoje já é sábado, né? Início aí de um final de semana que vai esticar com feriado na segunda-feira, dia do trabalho, né? Hoje é dia 29 de abril, sábado. E nós temos então aí 29, 30 e 1º, né? Que é esse feriado prolongado aí, do feriado de 1º de maio, que é dia do trabalho. Então a gente tem um final de semana aí cheio de descanso, de família, de muita comunhão, né? Aproveitem mesmo para colocar aí as leituras em dia, para quem tá às vezes um pouquinho atrasado, ou para aproveitar para ler um livro, né? Para orar um pouco mais, para fazer algo que é agradável, que às vezes na nossa correria do dia a dia a gente não consegue. Então você vai ter um tempinho esse final de semana, vai ser bênção demais. Vamos orar para a gente começar essa leitura do sábado. Jesus, muito obrigada por esse momento que o Senhor está preparando aqui agora, Senhor, onde nós podemos ler e meditar ainda mais na Tua palavra, desejando cada dia mais te conhecer, Senhor, desejando estar com o Senhor nesse momento de devocional, nesse momento lendo a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito e construído no nosso interior através da Tua palavra poderosa, daquilo que o Senhor tem revelado a nós, né? Daquilo que o Senhor tem construído no nosso espírito. Eu te louvo, Senhor, e te adoro, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia tem se renovado todos os dias na nossa vida. Obrigada, Jesus. Ministra ao nosso espírito, Senhor, o texto de hoje. Desejamos te conhecer um pouco mais, Jesus, através da palavra. Obrigada, Pai. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 18, dia 6, né? Hoje, sábado, 29 de abril. Nós vamos ler o livro de Salmos 81, 88, 92 e 93. A gente começa aqui no 81. É também da família de Asaf, esse salmo, tá? Salmo 81 diz assim: Cantem com alegria a Deus, o Deus de Israel, pois ele é a nossa força. Comecem o louvor com acompanhamento de pandeiros, harpas e liras. Toquem a trombeta no dia da lua nova. Participem do dia da lua cheia, dia da nossa festa. O Deus de Jacó mesmo decretou ao seu povo esses dias especiais de festa e alegria. Na lei, ele marcou os dias certos para cada festa. Deus nos ordenou essas festas para lembrarmos como ele destruiu os exércitos do Egito e nos tirou da escravidão. Foi então que Deus falou ao povo numa linguagem nova, dizendo: Eu tirei as cargas pesadas dos seus ombros, livrei as suas mãos de carregar cestos grandes e pesados. Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. No alto do monte Sinai vocês ouviram a minha voz, no esconderijo dos trovões. Em Meribá, onde vocês reclamaram da falta de água, coloquei à prova sua confiança em mim. Meu povo, ouça com atenção os meus conselhos e as minhas ordens. Quem dera vocês me escutassem, ó Israel. De maneira alguma vocês devem adorar outros deuses ou ter imagens de deuses falsos em seus lares. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que tirei Israel da terra do Egito. Ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos, Israel não quis obedecer-me. Por isso, vou deixar os israelitas teimosos fazerem sua própria vontade e seguirem seus caminhos errados. Ah, se meu povo me ouvisse, se Israel andasse pelos meus caminhos, então eu destruiria rapidamente os seus inimigos. Minhas mãos cairiam depressa sobre os adversários de Israel. Aqueles que odeiam o Senhor se curvariam diante dele, e o castigo deles duraria para sempre. Eu mesmo alimentaria Israel com o melhor trigo e o mel mais puro que escorre da rocha. Salmo 81 faz uma declaração, né, de que Israel deveria ouvir ao Senhor. O povo de Israel deveria ouvir o seu Deus. E essa declaração fica muito clara para nós, né? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor deveria dar mais ouvidos ao Senhor. Deveria buscar com muito mais ênfase, né, a santificação para estar perto do Senhor. Esse era o desejo de Deus para mim, para você, para todos nós, né?
capítulo 88. 88 diz assim: Ó Senhor Deus meu Salvador, dia e noite, sem parar, imploro a sua ajuda. Ouça a minha oração, incline os seus ouvidos aos meus pedidos de socorro. Não há mais lugar em meu coração para tantas tristezas e males. Sinto que estou muito próximo da morte. Todos dizem que é apenas uma questão de tempo, que já estou praticamente descendo a sepultura. Fui contado entre os mortos como um soldado qualquer que morre e fica estendido no campo de batalha, dos quais o Senhor já não lembra, pois foram abandonados à própria sorte. O Senhor me lançou num abismo profundo, num buraco muito escuro. A sua ira pesa sobre mim, uma após outra. As suas ondas me encobrem e derrubam. O Senhor afastou de mim os meus melhores amigos. Eles me detestam. Estou trancado numa prisão e não consigo fugir. Desesperado, chorei tanto que já não enxergo direito. Todos os dias, sem parar, eu ergo as minhas mãos e peço ajuda, a sua ajuda, Senhor. Será que o Senhor mostra suas maravilhas aos mortos? Será que os mortos se levantam e o louvam? Depois de morto, não poderei falar aos outros do seu amor. Na sepultura, não poderei mostrar aos homens como o Senhor é fiel. No mundo das trevas, quem irá contar as suas maravilhas? Quem anunciará a sua justiça na terra do esquecimento? Por isso, enquanto estou vivo, Senhor, clamo por seu socorro com gritos e gemidos. Muito antes de o sol raiar, a minha oração já chega à sua presença. Por que, Senhor, não quer que eu viva na sua presença? Por que esconde o seu rosto de mim? Desde moço ando fraco e abatido. O peso do seu castigo me deixou confuso e desorientado. Fui arrastado pelas ondas da sua ira. Os seus golpes violentos acabaram comigo. Sou como uma ilha, cercado por uma inundação de medo. O Senhor afastou de mim os meus amigos e meus antigos companheiros. Hoje minha única companhia é a escuridão. Salmo 88 faz uma alusão, né, à morte, ao sepultamento, ao mundo dos mortos, a esse lugar de escuridão, né? É isso que a gente percebe em todo o Salmo. E lembra que eu falei para vocês que o livro de Salmos tem a ver com o próprio Cristo, sendo então o ator principal, né, desses cânticos, dessas orações. E eu percebo dentro desses salmos como se fosse o próprio Cristo, né, realmente dizendo: Deus, Pai, Senhor, o Senhor vai permitir que eu permaneça morto? O Senhor vai permitir que eu fique nessa sepultura? Os 3 dias, gente, de Jesus morto e sepultado antes da sua ressurreição, para um Deus que vive de eternidade a eternidade, é um castigo eterno, né? No sentido de, parece que aqueles dias nunca terminariam, né? Então, o estado de morte de Jesus, o estar no lugar de morte, para ele deve ter sido terrível. E então, esse salmo demonstra, talvez, esse sentimento do próprio Cristo em se vendo morto, sepultado no lugar de morte, né, no Sheol, né, nas profundezas do abismo de morte, e ele pede socorro ao Senhor, porque nesse lugar ele fala, né, não tem como falar da sua bondade, não tem como falar da grandeza do Senhor, não tem como pregar, né, a sua bondade. Os mortos não te louvam, só pode haver louvor na vida, né? Então nós precisamos estar vivos espiritualmente, nós precisamos estar vivos diante de Deus para que a gente possa louvar, dar louvores a Ele e engrandecer a Ele. Salmo 92. Salmo de número 92, depois já o 93. Diz assim: Como é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar aos outros cedo de manhã a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite falar da sua fidelidade. Como é bom cantar ao Senhor ao som de instrumentos de 10 cordas, da lira e da harpa. O Senhor me alegra com os seus feitos. Meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as suas obras, Senhor! Como são sábios e profundos os seus pensamentos! O homem que não aceita o domínio de Deus não percebe esta verdade.
Os perversos crescem e se espalham como erva no campo. Os pecadores encontram sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado. Eles serão destruídos para sempre, pois o Senhor é exaltado para sempre. Todos os seus inimigos, Senhor, serão destruídos. Eles acabarão. Os que se dedicam a fazer o mal serão eliminados da terra. Mas quanto a mim, o Senhor me dá a força de um boi selvagem, derrama bênçãos sempre novas sobre mim. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Meus ouvidos ouvirão sobre o seu triste fim. Mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, crescerão e darão frutos, serão fortes e cheias de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. O salmista está exaltando, né, a vida, como é bom, né, de manhã olhar para o Senhor e agradecer por mais um dia, mas também no final do dia falar da fidelidade, de que Deus guardou, de que Deus esteve conosco, de que Deus nos deu mais um dia, né? Como é bom, gente, como é bom saber ter essa expectativa e essa esperança de tamanha salvação, de tamanha redenção, né? Conforme a gente vai lendo a Escritura, isso se torna tão verdade para nós, isso se torna uma vida para nós de verdade, e a gente começa a ver essa vida como algo extremamente pequeno, né? Diante da grandeza de Deus e da eternidade com o Senhor. Capítulo 93. O Senhor é rei, ele está vestido com roupas reais, vestido com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo e ele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. Ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem e o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor, lá no céu, é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todo o sempre. O salmista exalta, né? Que o poder, a grandeza, o trono de Deus, ele não vai ser abalado em momento algum. Deus não é abalado por nenhuma circunstância, por nenhuma situação, né? Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação na minha vida e na sua vida. Deus é soberano sobre toda a terra. E tudo que se move, tudo que acontece na terra está debaixo da soberania de Deus. Não quer dizer que Deus esteja desejando isso para nós, mas ele é soberano e ele reina sobre tudo isso, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, sejam o bem, seja o mal, né? Sejam as boas atitudes, sejam as más, Deus continua reinando sobre toda a terra, até que ele ponha realmente tudo isso debaixo dos seus pés e então tome o lugar que é dele através da morte dos seus inimigos. Quando a gente fala de inimigos, gente, quem tem assistido aí as aulas que eu tenho dado sobre o Antigo Testamento, se você viu aí no canal, eu queria até que você acompanhasse, para que você tivesse um pouquinho mais de profundidade, você que conhece pouco ainda da Bíblia, tem a oportunidade aí dentro do canal de assistir essas aulas e vocês vão perceber que inimigos na Bíblia tem muito mais a ver com inimigos espirituais do que inimigos físicos. E a gente tem a tendência de ler esses textos achando que Deus está falando sobre os nossos inimigos normais, naturais, seres humanos. Isso não é verdade. Nós não temos inimigos. A palavra de Deus diz que os inimigos são de Deus. São as pessoas que desobedecem a Deus que são inimigas de Deus. São os principados e potestades, são os demônios, né? São o diabo e seus anjos que caíram na rebelião lá desde a eternidade, né? Então, Deus está falando sobre esses inimigos. Então, se você obedece a Deus, se você teme a Deus, se você tem buscado a santidade e a pureza diante de Deus, você jamais vai ser encontrado como inimigo de Deus. E nós desejamos
que as pessoas que têm buscado ao Senhor permaneçam, né, nessa santidade, nessa pureza. E a gente deseja também que essas pessoas sejam alcançadas, aqueles que ainda são inimigos de Deus, muitas vezes, até por uma cegueira espiritual. Né? Assim como nós éramos também cegos espiritualmente. Mas graças a Deus que hoje a gente vê, a gente olha para a palavra e consegue enxergar Jesus. Amém? Então que nós possamos ter um dia aí de sábado cheio da presença de Deus, que esses textos, que você possa meditar, que você possa ler novamente, que você possa orar esses textos. Salmo 93 é maravilhoso para orar ele, porque fala dessa grandeza de Deus, né? De exaltar ao Senhor na grandeza da autoridade, da soberania dele, né? Então, que você possa passar um final de semana aí cheio da presença de Deus, que você possa realmente ter um tempo de comunhão maravilhoso em família. Isso é precioso diante de Deus e eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas através desses dias, né, que a gente passa em família. Amém? Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. E amanhã a gente volta para o livro de 1 Crônicas. A gente vai ler mais alguns capítulos de 1 Crônicas. E na segunda, feriado, 1º de maio, a gente entra novamente em Salmos. E depois a gente já vai entrar no livro de 2 Samuel na terça-feira. Tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.